Olá pessoal, vamos dar continuidade aqui a mais um treinamento do nosso canal Mitose. Lembrando que o objetivo é contribuir com a formação dos futuros líderes transformadores do nosso país. Meu nome é Fabrício Barbosa, segue aqui um breve histórico profissional e curricular. E vamos ao treinamento de hoje, então, cujo tema é o que os ricos ensinam a seus filhos sobre dinheiro. Pois bem, com o advento dos derivativos e uma economia cada vez mais complexa, dominar o dinheiro é essencial para sobreviver na economia mundial. Com baixas taxas de juros e um mercado de ações oscilante, os antigos adágios da poupança e o investimento a longo prazo não fazem mais sentido. Uma das razões pelas quais os ricos ficam mais ricos e os pobres mais pobres, e a classe média continua lutando com dívidas, é porque o dinheiro não é um tema ensinado em casa ou na escola. Mas o dinheiro, ele é uma forma de poder. No entanto, mais poderoso ainda é a educação financeira. O dinheiro, ele vem e vai, mas se você tiver sido educado quanto ao seu funcionamento, você adquire poder sobre ele e aí começa a construir riqueza. Preocupa o fato das pessoas se preocuparem excessivamente com o dinheiro e não com a sua maior riqueza, que é a educação. Os ricos, eles não trabalham por dinheiro. As gerações de hoje estão aprendendo os fatos complexos da vida. Os empregos, eles estão se tornando cada vez mais difíceis de se encontrar. A automatização acaba substituindo os trabalhadores. Então, aprender na prática, cometer erro é cada vez mais importante. O estudo, ele se torna um pouco menos importante no mundo real. A educação universitária, sozinha, ela não garante mais uma carreira. Então, na vida, algumas vezes você ganha, outras aprende. Divirta-se. A maioria das pessoas jamais vence porque tem medo de perder. Na escola, a gente acaba aprendendo que o erro é ruim, é mal, e a gente é punido por cometê-lo. Contudo, se prestar atenção à maneira como os seres humanos aprendem, você vai ver que eles aprendem errando, aprendem a andar, caindo. Os vencedores, eles não têm medo de perder. Os fracassos são parte do processo do sucesso. As pessoas que evitam os fracassos também evitam os sucessos. Sempre há risco, então aprenda a administrá-lo em vez de evitá-lo. Quando falamos de dinheiro, a maioria das pessoas prefere não arriscar e se sentir segura, e elas não são conduzidas pela paixão, mas sim pelo medo. E aí é importante também olhar para dentro, né? Para de ficar culpando os outros, achando que eles são o problema. Se pensa que eles são o problema, então terá que transformá-los. Se perceber que o problema é você, então poderá modificar a si mesmo, aprender alguma coisa e tornar-se mais sábio. É mais fácil mudar a si próprio que a todos os demais. E aí a maioria das pessoas leva a vida no modo automático. Acorda, vai para o trabalho, paga contas, acorda, vai para o trabalho, paga contas. A vida dessas pessoas é eternamente controlada por duas emoções, medo e ambição. Se você der mais dinheiro para essas pessoas, elas vão continuar o ciclo, aumentando também suas despesas. A causa principal da pobreza ou das dificuldades financeiras está no medo e na ignorância, não na economia, não no governo ou nos ricos. Se, primeiramente, você não dominar as suas emoções, que são o medo e a ignorância, e ficar rico, você será apenas um escravo bem pago. Devemos trabalhar constantemente para controlar nossos pensamentos e emoções. Vemos esse jogo se repetir o tempo todo. Quando a emoção é intensa, a inteligência ela sai de cena. Quem investe em bolsa de valores sabe exatamente como é que isso funciona. Então, o risco, ele sempre é menor se você gostar daquilo que você está investindo, compreender e conhecer as regras do jogo. Reduza as despesas e os passivos e forme diligentemente uma base sólida de ativos. Tá bom, como que a gente consegue então formar uma base sólida de ativos e por que é tão importante ter essa proficiência financeira? Então, não importa quanto dinheiro você faz, mas quanto que você consegue conservar. Sem uma demonstração financeira, você não sabe exatamente onde está no jogo financeiro da vida.
O fluxo de caixa, ele conta a história de como que a pessoa lida com o dinheiro. Então, vocês precisam ter esse controle e registrar todas as entradas e todas as saídas. Se quer ser rico, passe a sua vida comprando ativos. Os ativos são fonte de renda. Um ativo, ele coloca dinheiro no seu bolso. Imóveis, ações, títulos, promissórias, por exemplo. Agora, se você quiser ser pobre ou pertencer à classe média, adquira passivos. Um passivo, ele tira dinheiro do seu bolso. É um financiamento, é um empréstimo, são despesas do cartão de crédito e assim por diante. Então, o dinheiro, ele só acentua o padrão de fluxo de caixa que está na sua mente. Se o seu padrão for gastar tudo que você ganha, o mais provável é que um aumento de renda apenas resulte em aumento também de despesas. Existe um velho ditado para pessoas que estão endividadas, que é: se você descobriu que se enterrou em um buraco, pare de cavar. O padrão de se considerar o imóvel residencial como investimento e a filosofia de que um aumento de salário representa poder adquirir uma casa maior ou gastar mais são a base do atual endividamento da sociedade. Esse processo de despesa crescente faz com que as famílias se endividem mais e tenham mais instabilidade financeira, mesmo quando progridem no emprego e recebem aumentos salariais regulares. Essa é uma vida muito arriscada decorrente de uma precária instrução financeira. Cuidem do seu negócio. Para ter segurança financeira, a pessoa precisa cuidar do seu negócio. E cuidar significa tomar conta da sua coluna de ativos. Então, existe uma grande diferença entre sua profissão e o seu negócio. Por exemplo, se chegar para uma pessoa e perguntar qual que é o seu negócio, ela responde: eu sou bancário. E aí você insiste: mas você é dono do banco? E aí ela responde: não, eu trabalho para o banco. Nesse caso, está se confundindo profissão com negócio. A maioria das pessoas trabalha para todo mundo, menos para elas mesmas. Elas trabalham em primeiro lugar para os donos da empresa, depois para o governo quando ela paga o imposto e finalmente para o banco que ela fez um financiamento, por exemplo, imobiliário. Então, como já que é importante conseguir essa educação financeira, né, quais são os pilares, as áreas de conhecimento para que eu consiga desenvolver, vamos dizer assim, um QI financeiro, né? Primeiro pilar, contabilidade. É a capacidade de ler e entender demonstrações financeiras, o que lhe permite identificar os pontos fortes e fracos de qualquer negócio. Precisa. Ah, mas eu não gosto. Precisa. Tá? Investimento. Envolve estratégia e fórmulas que usam o lado direito do cérebro ou aquele lado criativo. Nossa, aquela oportunidade única, aquela grande sacada, o coelho da cartola, assim por diante. Entendimento de mercado são os aspectos técnicos do mercado, o que está relacionado à emoção, para além dos aspectos fundamentais econômicos do investimento. É a ciência da oferta e da procura. E lei, né? São os artifícios técnicos contábeis. Então, por exemplo, uma sociedade anônima, ela tem artifícios técnicos contábeis e o investimento e os mercados podem permitir um crescimento explosivo. Então, uma pessoa com conhecimento de vantagens tributárias e ela consegue usufruir de uma proteção que é oferecida por essa sociedade anônima. E aí ela pode enriquecer muito mais rápido do que alguém que é simplesmente um empregado ou o único proprietário de uma empresa. Então, se vocês quiserem desenvolver esse QI financeiro, essa proficiência, coloquem na ginástica esses 4 pilares: contabilidade, investimento, entendimento de mercado e lei. Tá? E aí, falando um pouquinho mais a respeito de sociedade anônima, né, qual que é as duas grandes vantagens de uma sociedade anônima? Né? A primeira delas é tributária, ou seja, a sociedade anônima ela pode fazer muitas coisas que uma pessoa física não pode, como, por exemplo, pagar despesa antes dos impostos. Diferentemente dos empregados que têm impostos descontados na fonte, a sociedade anônima ela fatura, ela gasta tudo que pode
paga imposto sobre o que resta. Por exemplo, se você é dono de uma sociedade anônima, as suas férias podem ser reuniões de conselho na Ilhabela. Prestações do carro, seguro e conserto são despesas da sociedade. A mensalidade da academia na musculação também. A maioria das refeições em restaurantes pode ser considerada como despesa e etc. Mas faça isso legalmente antes de pagar o imposto. Segunda vantagem é proteção contra processos judiciais. Vivemos uma sociedade que é litigiosa, todos querem a parte do seu dinheiro. Os ricos escondem boa parte de sua fortuna por meio de sociedades anônimas e fundos fiduciários, para proteger seus ativos dos credores. Quando alguém processa uma pessoa rica, depara-se frequentemente com camadas de proteção legal e descobre finalmente que a pessoa rica não possui de fato nada. Os ricos controlam tudo, mas não possuem nada. Os pobres e a classe média tentam ser donos de tudo, mas perdem para o governo ou para os cidadãos que gostam de processar os outros, por exemplo. Trabalhe para aprender e não por dinheiro. Recomenda-se que os jovens procurem empregos pela oportunidade de aprendizado, mais do que pelo que possam receber de salário e benefícios. É preciso ver que habilidade É preciso ver que habilidade se deseja adquirir antes de escolher uma profissão específica e cair na corrida de ratos, que na verdade é um processo permanente de pagamento de contas. O importante é que as pessoas invistam mais em sua instrução financeira do que em ações, imóveis ou outros mercados. Quanto mais instruído você for, mais chance terá de reduzir os riscos. Então, sempre que você ouvir alguém dizer, você não pode fazer isso daqui, talvez a afirmação correta seja, você não sabe como fazer isso daqui ainda. Supere a arrogância. O que eu sei me faz ganhar dinheiro. O que eu desconheço, perdê-lo. Toda vez que fui arrogante, perdi dinheiro, porque quando eu sou arrogante, acredito mesmo que o que eu não sei não é importante. Os investidores sabem que oportunidades e dinheiro vem e vai. Os mercados sobem e descem, as economias melhoram e entram em crise. O mundo está sempre lhe apresentando oportunidades únicas a cada dia da sua vida. No entanto, na maior parte das vezes, não conseguimos percebê-las, mas elas estão lá. E quanto mais o mundo muda e a tecnologia progride, maiores oportunidades existirão para permitir que você e sua família estejam seguros pelas próximas gerações. Tudo o que você precisa para alcançar sucesso financeiro é de matemática simples e bom senso. Então movimente-se. O ouro está por toda parte. A maioria das pessoas, infelizmente, não foi treinada para vê-lo. E o mundo está repleto de pessoas que são talentosas. Com frequência, infelizmente, são pobres, têm dificuldades financeiras ou ganham menos do que poderiam, não pelo que sabem, mas pelo que desconhecem. Concentram-se em aperfeiçoar suas habilidades em vez de pensar em como aprimorar o sistema de negócio. Eu não tenho dúvida que qualquer pessoa consiga fazer um lanche melhor do que um lanche oferecido em uma grande rede de fast food. No entanto, como que é possível que essas redes ganhem mais dinheiro do que essa pessoa que faz um lanche melhor? Porque essas grandes franquias, elas têm um ótimo sistema de negócios. Em vez de se concentrar em aperfeiçoar a habilidade de fazer um bom hambúrguer, pense em como vendê-lo, em como entregá-lo. Pense no sistema de negócio por trás. E daí, dado que é preciso proficiência financeira e estudo, tomem cuidado, tá? Sejam generalistas e não especialistas. Por quê? Porque os profissionais que são altamente especializados e instruídos, eles ficam amarrados e dependentes dessa especialização. Um piloto sênior de avião, com 100 mil horas de voo, por exemplo, ele acaba ganhando 40 mil reais por mês. Só que ele vai ter dificuldade para encontrar um emprego com a mesma remuneração se ele quiser ser professor. Então, as habilidades de piloto para professor, elas não se transferem necessariamente. Um excelente piloto não necessariamente vai ser um excelente professor. E daí aquela remuneração que ele tinha, ele não vai conseguir igual. Então, em muitas grandes empresas, jovens brilhantes, recém-formados, eles não se especializam num departamento. Eles acabam percorrendo a empresa como um todo, para aprender todos os aspectos do sistema de negócio. E daí, óbvio, que ao longo de toda essa jornada surgirão obstáculos e vamos superá-los. E uma das diferenças entre os ricos e os pobres é a maneira como eles administram o medo.
Os fracassos, eles inspiram os vencedores e frustram os perdedores. É o maior segredo dos ganhadores. Quem tem medo joga para não perder, não joga para ganhar. Se você tem pouco dinheiro e quer ficar rico, deve estar focado e não equilibrado com investimentos em certificados de depósito, em títulos de baixo rendimento, fundos mútuos, etc. Esse é um portfólio seguro e inteligente? É, mas não é um portfólio vencedor. É um portfólio de quem não quer perder. Para progredir, é preciso, no início, algum desequilíbrio. Né? E é óbvio que eu gostaria de dizer que, poxa, adoraria dizer que adquirir riqueza é fácil, mas não é. Infelizmente, existem muitos passos para se chegar até lá. E aí, como, então, passar por esse caminho e despertar esse gênio financeiro? Primeiro, ache um motivo além da realidade. O que é isso? É o poder do espírito. É necessária uma combinação profunda e emocional dos quero e não quero. Então, por exemplo, eu não quero trabalhar a minha vida inteira. Eu não quero ser um empregado. Eu quero ser simplesmente livre. Eu quero que o dinheiro trabalhe para mim. Esses são exemplos de razões emocionais profundas. Quais que são as suas? Se elas não forem suficientemente fortes, então a realidade da estrada à frente pode ser maior do que os seus motivadores. Faça escolha diárias. Poder da decisão. As pessoas pobres têm simplesmente maus hábitos de gastos. Então invista primeiro em educação. Na verdade, o único ativo real que possui é a sua mente, o instrumento mais importante que a gente domina. Selecione amigos com cuidado, poder da associação. Não escolha amigos levando em conta suas demonstrações financeiras, não é isso que eu estou falando. O importante é aprender com todos eles. Diria que o mais difícil quanto à formação de uma fortuna é ser fiel a si mesmo e estar disposto a não acompanhar a multidão. Os investidores que são espertos, eles não se afobam. Se perdem uma onda, eles esperam pela próxima e se preparam. Investidores sábios aplicam quando o negócio ainda não é popular. Eles sabem que seus ganhos são gerados quando compram e não quando vendem. Eles esperam pacientemente. Então, para quem vem acompanhando aí que a bolsa bateu o recorde de 100 mil pontos, cuidado, ainda tem muita pista para frente? Tem, mas saibam que uma prática, né, um bom hábito de um bom investidor é ter paciência, né? Porque, como diria Warren Buffett, é quando a maré abaixa que a gente vê quem está nadando pelado. Domine uma fórmula e então aprenda uma nova. O poder do aprendizado rápido. Seja cuidadoso com o que você estuda e aprende, porque sua mente é tão poderosa que você acaba se tornando aquilo que você põe na cabeça. Pague a si mesmo em primeiro lugar. Essa é uma regra também de ouro, porque ela molda o comportamento, né? Quem não tem força interior muitas vezes se torna vítima daqueles que têm. Então a gente está falando aqui de autocontrole, né? Os empreendedores, eles não devem focar seu produto, serviço ou atividade, mas sim no desenvolvimento de habilidades de gestão, fluxo de caixa, pessoas, tempo, pessoal, etc. Cada uma dessas habilidades ela é realçada pelo domínio do autocontrole. Se eu não tiver autocontrole, eu não tenho um bom fluxo de caixa, eu vou gastar mais do que eu ganho. Se eu não tiver autocontrole, eu não consigo lidar com as pessoas. Se eu não tiver autocontrole, eu não consigo administrar meu próprio tempo. Então, sabe que esses três pilares são super importantes e estão diretamente ligados com a capacidade de dominar o autocontrole. As nossas vidas, elas são mais um reflexo dos nossos hábitos do que da nossa educação. Conheço pessoas que pagam todas as suas contas no início do mês, pagando a si mesmas por último, ou seja, se sobrar um dinheirinho eu guardo na poupança. Eu acredito firmemente em pagar as minhas contas no prazo. Não estou falando que eu não pago as contas no prazo. Só que eu pago a mim mesmo em primeiro lugar, mesmo antes de pagar o governo. Depois de pagar a mim mesmo, a pressão para pagar meus impostos e os demais credores é tão grande que acaba me obrigando a buscar outras formas de renda. Então a pressão
para pagar se torna uma motivação. Esse é um bom hábito. E aí isso te movimenta em que sentido? Em conseguir empregos extras, em começar outros empreendimentos, em negociar na bolsa, qualquer coisa para ter certeza de que os credores não fiquem gritando na sua orelha. Então essa pressão, quando você se paga primeiro antes de pagar os outros, essa pressão te empurra no sentido de trabalhar mais, ela te obriga a pensar e tudo isso faz com que você fique mais esperto e ativo no que se refere a dinheiro. Para pagar com êxito a si mesmo em primeiro lugar, tenha em mente duas coisas. Primeiro, não se endivide demais. Mantenha suas despesas reduzidas e forme seus ativos primeiro. Segundo, quando você estiver apertado de dinheiro, não se afobe e gaste o dinheiro que você tem guardado na poupança ou investimento. Poupança e investimento só entra, não sai. Não se tira dinheiro de poupança para gastar com nada. Usa a pressão que você vai estar sentindo para inspirar o seu gênio financeiro e descobrir novas formas de ganhar mais dinheiro. E aí sim você paga suas contas. Mas não tire dinheiro dos seus investimentos nem da sua poupança. Falando de credores, a recomendação é pague bem esses credores, que é o poder do bom conselho, né? A verdadeira habilidade, ela consiste em administrar e pagar bem as pessoas que são mais inteligentes do que você em alguma área técnica. Não tem problema nenhum. Se vale, paga. Use os ativos para comprar supérfluos, que é o poder do foco. Devido às tentações externas, é mais cômodo neste mundo de consumismo torrar todo o dinheiro e fluir pelo caminho de menor resistência. Ah, cara, eu mereço, eu quero, vou comprar meu barquinho, vou comprar isso, vou comprar aquilo. Só que constantemente nos preocupamos com obter as coisas que desejamos em vez de nos concentrar em criar dinheiro. Crie uma base sólida de ativos. Faça com que a bolsa de valores compre o seu barquinho, não o seu bolso. Faça com que o aluguel daquele imóvel que você tem pague aquela roupa que você queira. Pois bem, escolha os heróis, o poder dos mitos. Os heróis, eles fazem mais do que simplesmente inspirar. Eles fazem com que as situações pareçam fáceis. Ao mostrar que é possível, nos convencem a querer ser como eles. Se eles conseguiram, eu também posso. Então escolha alguns para você seguirem, né? Ensine e receberá, que é o poder da doação. Se deseja algo, primeiro você precisa doar. Sempre que sentir falta ou escassez de alguma coisa, doe antes do que queira e isso retornará para você aos montes, aos montes. E agora, já finalizando o nosso treinamento, eu gostaria de fazer aqui uma provocação, que é: você é feliz no seu trabalho? Você pode perceber que é hora de mudar o seu caminho se você estiver fazendo alguma das afirmações abaixo. Estou trabalhando com pessoas apáticas? Amo o que eu faço, mas gostaria de ganhar mais dinheiro. Mal posso esperar pelo fim de semana. Ou eu quero fazer do meu jeito. Não tem problema nenhum. Minha sugestão: estudem a respeito de contabilidade, lei, mercado. Se preocupem em mudar o mindset, ter um controle, um fluxo de caixa controlado, garantir que as despesas vão estar menores sempre do que as receitas e construam uma base sólida de ativos, para que no longo prazo vocês possam ter segurança, possam ser felizes no trabalho, seja o trabalho de vocês, seja trabalhando para outros, ainda que seja se isso for o que faz feliz, mas sem aquela preocupação e aquele medo de chegar no fim do mês e não saber se vai conseguir pagar por aquilo que vocês gostariam, né? Pois bem, pessoal, esse treinamento ele foi baseado num livro best-seller na área de finanças básicas, assim, né? Que é chamado Pai Rico, Pai Pobre. Gostaria de agradecer a atenção de cada um de vocês. Está aqui o meu contato, meu e-mail, meu telefone, caso queiram fazer alguma sugestão. E até o próximo treinamento.